paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical, né? Estamos aí já caminhando para a lição de número 7 e até aqui o Senhor tem dado vitória para a igreja, para o nosso momento que nós estamos aqui em comunhão, auxiliando, trazendo um auxílio bíblico, né? Através da vida dos nossos pastores que estão aí espalhados por todo o campo, para você, querido professor, querida professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical, que isso sirva de auxílio para você aí na elaboração da sua aula e para que nós possamos de alguma maneira aqui auxiliá-lo. Hoje, nada mais, nada menos, né, do que o nosso pastor Jorge Antunes aqui. Pastor, muito obrigado pela sua cooperação. Hoje o pastor Jorge Antunes, né, é um dos nossos pastores aí, espalhado por todo o campo, hoje pastoreando a igreja ali na cidade de Tremembé, e ele vai comentar aqui sobre a lição de número 7. Só para vocês recordarem aí, sobre aos cuidados do pastor Jorge Antunes, já passou por aqui o evangelista Kleber Odoni, as irmãs Gideã e a irmã Eva. Umas bênçãos, aulas fomos bem sucedidos aqui, e todos esses irmãos aí, aos cuidados. Paulo Serafim também. Ah, o pastor Paulo Serafim, isso, bem lembrado. Estava me esquecendo do pastor Paulo, gravou a lição de número 1. E todas essas ovelhas aí passaram pelos cuidados do pastor Jorge, né? E hoje o pastor Jorge vai estar ministrando para nós aqui essa lição de número 7. Pastor, por favor, faça a sua apresentação, embora eu já tenha falado o seu nome, mas fala a igreja que o senhor está pastoreando, o local, pode ficar bem à vontade. Eu quero parabenizar pela iniciativa de vocês, né, de criar esse espaço para interação, para enriquecimento da Escola Bíblica Dominical. É uma tradição das Assembleias de Deus no Brasil ter esse cuidado, né, essa vocação para o ensino. A Escola Dominical, na verdade, é o grande seminário, aprendemos isso lá atrás, quando iniciamos a fé, o grande seminário da igreja. Eu fui aluno da Escola Dominical, ainda sou aluno da Escola Dominical, fui superintendente da Escola Dominical aqui do Templo Sede, também em congregações antes de ser pastor, e tenho um cuidado, assim, um gosto muito grande com a Escola Dominical. Então, ver essa iniciativa, ver a proposta que nós temos hoje no nosso campo, eu louvo a Deus por isso e agradeço mesmo pelo privilégio de poder participar desse tempo, né? Somos de um tempo que não tínhamos essa facilidade de ter um celular para filmar, um YouTube, um Facebook, né? As coisas eram muito mais difíceis, mas também não eram ruins, né? Eu costumo dizer que era um outro tempo, mas um tempo em que as pessoas se dedicavam até mais. Isso. Né? As escolas eram mais frequentadas, e às vezes eu vejo alguém reclamando, até pastores lembram, o povo não vem na escola dominical, o que acontece? Eu digo, olha, hoje é diferente. O contexto que nós vivemos hoje, no tempo que todo mundo frequentava a escola, não tinha shopping center, né? O supermercado não abria aos domingos, as lojas da cidade não abriam aos domingos, muitas indústrias não trabalhavam ao domingo, o domingo era realmente do Senhor. Hoje é dos senhores, né? O domingo. Então, eu tenho esse prazer. Meu nome é Jorge Antunes, sou pastor aqui do Ministério, estou servindo ao Senhor aqui desde 1979, né? Tive o privilégio de estar aí aos pés do pastor Ezequiel durante 14 anos aqui na sede, auxiliando na escola dominical, na mocidade, como co-pastor, né, dirigindo os cultos com ele. Isso me deu esse aprendizado. Fui estudar, me preparar um pouco mais. Eu vi a necessidade de um preparo maior para o ministério. Fui fazer pedagogia, me formei em administração escolar e magistério. Depois fui fazer uma especialização em psicopedagogia, em distúrbio de aprendizagem. Voltei à faculdade mais uma vez para fazer psicologia. Eu sou psicólogo clínico, atendo no consultório também, nas horas que eu tenho condições. E fiz o curso teológico com a parceria do IBAD. Fui diretor da nossa escola teológica por 9 anos. Né? Enfim, o currículo aí está abençoando a igreja ao longo desse tempo. Eu sou casado com a irmã Sandra, 46 anos, né, de casados. Esse ano completamos 47, em junho, e temos 4 filhos desse casamento e mais 6 netos. 2 gêmeos, uma nora e 6 netos. Que maravilha. Esse cara sou eu. Que maravilhas. O senhor falando aí de 1979, foi o ano que nós nascemos, né? Olha que bênção. Você vê, né? Então, bagagem, conhecimento, nosso pastor Jorge Antunes, ele tem. E como eu tenho falado aqui em outras oportunidades, né?
segura bem na sua poltrona aí, aconchegue-se bem, porque vem muito conhecimento bíblico para você aí, e acredito que você vai desfrutá-lo da melhor maneira possível. Amados, vamos adentrar aqui na nossa lição de número 7. Nós estamos aqui falando do corpo de Cristo, né? A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E como eu tenho falado no decorrer desse trimestre aqui, alguns pastores já passaram por aqui, né? Nesse trimestre, oramos a Deus e pedimos a direção. Estamos falando do corpo de Cristo, e quem melhor para falar do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, do que os nossos pastores que se encontram pastoreando a nossa igreja pelo campo. Então, o nosso propósito hoje é que o pastor Jorge, um pastor que está pastoreando uma igreja, nosso ministério hoje, ele venha destrinchar para nós o ministério da igreja, que é o tema da lição de número 7. E essa lição ela traz para nós, no seu texto áureo, a seguinte fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso se encontra lá na carta de Efésios, no seu capítulo de número 4, e o versículo de número 11. E a verdade prática, amados, ela vai nos dizer assim: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Pastor Jorge, algo a acrescentar nessa verdade prática aqui? Fique à vontade, mais uma vez. Então, Eduardo, na verdade, tanto o texto áureo como a verdade prática, ela sintetizam, né, toda a lição. Isso. Toda a lição, na verdade, está fundamentada no texto áureo, que é o texto de ouro da lição, e na verdade prática que esclarece o porquê dos dons, o porquê do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do doutor, né? O porquê dos ministérios da igreja. Para que serve o ministério da igreja? Né? Serve para edificar a igreja, promovendo a maturidade dos seus membros. Então, acho que a lição, se parasse aqui, já estava dando aí o tom dela, né? o que seria necessário. Evidentemente, eles vão trazer um pouco mais dentro dessa lição, a própria leitura geral, né? Vai falar dessa importância, né, do corpo bem ajustado, né, de seguir a verdade em amor, de não ser mais inconstante, levado por ventos de doutrina. Então, o conhecimento da palavra é fundamental. Eu me preocupo muito com isso nos dias de hoje. Eu comentei esses dias num podcast que eu participei, que a igreja cresceu muito. A igreja, de modo geral, a igreja evangélica no mundo, no Brasil principalmente, cresceu muito, mas ela perdeu em qualidade espiritual. Né? Perdeu muito em qualidade espiritual por conta dos modismos, por conta do não cuidado com a doutrina. E quando eu falo doutrina, eu disse lá que nós da Assembleia de Deus vivemos um bom tempo presos a costumes, muito presos aos costumes. E esquecíamos da doutrina. Então, agora precisamos retomar essa questão doutrinária, porque estão surgindo muitos movimentos dos mais diversos, e que não tem essa preocupação com a doutrina. Né? Tem muito show, tem muita dinâmica de parafernália de eventos festivos, mas culto mesmo está se perdendo nessa essência. Então, o escritor e o autor da lição traz esse texto para nos trazer de volta a nossa identidade. Né? O ministério vem para que nós cheguemos à unidade da fé. Uma das coisas que eu tenho trabalhado na Entremevé, nós somos 10 congregações lá. Eu sempre digo para eles: olha, gente, nós somos 10 congregações, mas somos uma igreja só. Isso. Precisamos viver o princípio da unidade, tanto que esse ano nós criamos o ano da unidade setorial. Queremos trabalhar com a igreja, unindo todos os setores, os departamentos de todos os setores, todo o setor, para que façamos a festa junto, o evento junto, né? Não é fácil, mas vamos tentar fazer. Por quê? Para chegar a essa unidade da fé, unidade do conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos pessoas inconstantes. Tem muita gente levada, né? O Caetano Veloso, uma das músicas dele, fala assim que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Isso. Né? Ele canta lá, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas tem gente que anda atrás do trio elétrico, aí, crente andando atrás de trios elétricos aí, que não sabe nem o que estão fazendo. Né? Então, não vai quem já morreu lá no trio elétrico, quem já morreu em Cristo. Aí não vai mesmo. Né? Aí não vai mesmo. Então, o escritor, aos Efésios, quer, o apóstolo Paulo, que nós não sejamos inconstantes.
não sejamos levados por ventos doutrinários. E hoje, com o advento das redes sociais, da internet, a minha preocupação é que nós ouvimos muitas vozes. E o cuidado que precisamos ter é isso. Cuidado com as vozes que ouvimos. Às vezes ouvimos vozes de sacerdotes, ouvimos vozes de coaching, de moderadores, esse pessoal, influência digital, né, dos blogueiros, né, e essas vozes parecem que têm mais força do que a voz do pastor. Pessoas não querem ouvir a voz do pastor. É importante conhecer qual é a ação do ministério para que possamos valorizar. Eu sempre digo que hoje o ministério tem sido vulgarizado. O ministério que Deus deixou para a igreja tem sido vulgarizado. As pessoas não querem passar pelo chamado, pelo preparo, né? Ter a convicção de que foi Deus quem chamou, né? Ter a convicção do seu chamado específico, criar uma escadinha, né? E todo mundo quer subir a escadinha. Não, eu quero ser cooperador, mas já estou pensando quando é que eu vou para o presbitério. Né? Do presbitério eu não me conformo, já quero ser evangelista. E já quero ser pastor. Eu não quero nem ser pastor mais, já quero ser bispo, apóstolo, semideus e por aí afora. Então, isso vulgariza o ministério. Correto. Porque o indivíduo não tem o discipulado, ele não aprende, ele não conhece essa chamada, né, de evangelista, de pastor, de profeta, de doutores, de apóstolo. Não conhece. Para ele quer ter um cargo, quer ter um nome, quer ter uma credencial. Isso. Né? E isso tem, de alguma forma, vulgarizado o ministério. Gente fazendo bobagem em nome da fé. Né? Gente fazendo... Tem alguns cultos que aparecem na internet que a gente não sabe se é um culto pentecostal ou se é uma gira de Umbanda. Difícil. Eu não estou falando mal da Umbanda, né? Eu estou falando que parece uma gira de Umbanda. Eu já estive lá. Eu sei do que eu estou falando. Então, confunde quem olha os dois cultos, para o que está acontecendo aí? O pessoal gira, pisa e corre, e faz sapatinho, faz um monte de coisa. Vai ver a maturidade espiritual? Não tem. Então, a palavra de Deus é para fazer isso, né? Para tomar cuidado com os homens que são astutos, que enganam fraudulosamente. Tem gente que é sedutor, né? Tem gente que é especialista em seduzir o outro, né? E a pessoa vai, quando vê, está afundando, está caindo. Correto. E o interessante e gostoso de ouvir o nosso pastor Jorge falando dessa maneira aqui, porque a gente vê que é um só Espírito. Eu já comecei a me recordar aqui, estamos hoje falando sobre a lição número 7, mas eu me recordei aqui, através da fala do pastor Jorge, quando estivemos aqui gravando com o nosso pastor Ednei, que é o pastor aqui do Templo Sede, onde na sua fala ele trouxe, né, que nós precisamos tomar cuidado, porque antigamente nós falávamos assim, né, você que está nos assistindo, nos ouvindo, procure uma igreja mais próxima da sua casa e vá lá e adore, a cultuar o Senhor, né? Mas ali o pastor Nele falou, nós temos que tomar cuidado ao falar isso. Procure uma igreja que esteja firmada na palavra, esteja firmada na Bíblia, para que não esteja envolta a esse movimento como o pastor Jorge acabou de falar aqui. E o interessante é que o pastor José Gonçalves, né, o comentarista dessa nossa revista aqui, pastor Jorge, ele traz para nós, né, que a igreja tem que promover a maturidade de seus membros. E quão maravilhoso é isso, né? Isso traz saúde, né? O verso 16 do texto da leitura oficial fala sobre isso, que todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, né, de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Texto maravilhoso isso aqui, né? Esse texto, o verso 16 aí do texto da leitura oficial. Fantástico, que dá a importância do conhecimento da palavra, a importância do uso dos ministérios, cada um no seu espaço. Ninguém precisa se preocupar em ocupar o espaço do outro. Né? O grande problema que às vezes ocorre no ministério é que a gente quer ficar preocupado com o que Deus está fazendo na vida do outro. Os dons, os talentos são propriedade dele. Ele usa como ele quer, distribui como ele quer, do jeito que ele quer. É claro, eu posso aprimorar os dons naturais que Deus me deu. Correto. Tem dons naturais, né? A volição, inteligência, intelecto, enfim, eu posso aprimorar isso. Correto. Vou fazer um curso, vou fazer uma capacitação, até hoje eu estudo, não parei de estudar, vou fazer 69 anos, continuo estudando e sento lá na escola dominical para ouvir meus professores falarem, porque eu aprendo com eles, aprendo até com uma criança, eu tenho que estar aberto a isso. Mas a importância da gente estar sintonizado, né, com a palavra, conhecer a palavra, para que a gente possa crescer de forma madura, né, possa crescer de forma equilibrada. A igreja precisa crescer de forma equilibrada.
não pode, tem que evitar os extremos. Né? E aquilo que Deus faz na vida do irmão fulano não vai me afetar, não vai me prejudicar. Deus tem dado talentos a cada um. Então tem um que é bom na música. Você falou do Ednei aqui, a gente desconhece um maestro, um regente, com a capacidade do Ednei de estar na frente de um grupo, de incentivar, de fazer fluir, de hora que ele vai reger e tal. Cara, eu não conseguiria fazer isso. Né? Não conseguiria fazer isso. É os dons, né? É os dons. Agora eu tenho a habilidade para ensinar, para conversar, para administrar um rebanho, conversar com a criança e com o idoso. Né? Então o ministério fala, tem a ver com isso. A igreja hoje tem pelo menos 3 ou 4 gerações juntas. Correto. E é um desafio, né? Imagina. Ser pastor nesse contexto. Imagina que não deve ser nada fácil. E eu acabei me recordando aqui também, ouvindo o senhor falar também, quando o senhor estava na pastoria na igreja do Areião. Teve um determinado momento ali que o senhor, justamente com toda a coordenação da EBD ali, os professores, coordenação da EBD de uma forma geral, vocês prepararam ali um trabalho sobre a maturidade cristã, mas voltada para a EBD. E foi uma semana que vocês ministraram aí, de segunda a sexta-feira, trazendo pastores, obreiros de fora, né? E foi um trabalho grande ali. Eu me recordo que nessa época eu estava na nossa congregação lá do bairro do Bonfim. Na época o nosso pastor era o pastor Baliza, né? Hoje é um pastor jubilado. E eu, na coordenação da EBD, eu me reuni com os professores da classe de adultos e convoquei todos para que fôssemos até o Areião participar daquele trabalho ali. Foi uma semana de vitória. E até hoje eu tenho lá em casa, embora com várias anotações, aquele livretinho que fomos ali presenteados para escrever algumas coisas ali, anotar, né? E eu tenho lá em casa. E quando eu peguei ele essa semana, eu estava vendo lá, eu peguei e falei, nossa, que pastor Jorge, né? Eu estava lá no Areião. E quanto tempo já faz isso, pastor? Nós fizemos um trabalho também lá sobre família. E o trabalho teve o nome assim, Reformando Minha Casa. E nós, no primeiro domingo do mês, nós trazíamos alguém para falar de um cômodo da casa. Qual era o aspecto físico, o aspecto social e o aspecto espiritual de cada cômodo da casa. Aí começamos pela cozinha, o pastor Mário Rosa foi falar da cozinha lá, que ele é especialista em cozinha, né? Falou da cozinha, mas quando traz o lado espiritual da cozinha, lugar de alimento, de provisão, né? É muito lindo. E cada cômodo nós trabalhamos nesse contexto lá. Tá muito bom. Esse eu perdi. Esse eu não perdi. Esse eu não estive ali compreendendo com os irmãos. Amados, a nossa palavra-chave dessa aula aqui, nós agora já temos falado bastante, é ministério. E agora eu vou deixar aí o pastor Jorge ele ficar bem à vontade para ele fazer a sua introdução da aula e já entrar nos tópicos. O comentarista ele vai falar nos 3 tópicos, né, como objetivo da lição, apresentar essa doutrina, a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, e nós vamos ver, você que é professor que vai ministrar, eu não vou também entrar em todos os detalhes, mas a questão do sacerdócio na antiguidade, que era no contexto da família, o pai da família era o sacerdote, ele era o responsável por apresentar o sacrifício pela família. Depois, na instituição do Sinai, o Senhor estabelece um grupo sacerdotal a partir de uma família, né? A família de Arão, né? A família araônica. Então, essa família seria responsável pelo exercício do sacerdócio. Venhamos para o Novo Testamento, onde há uma separação lá no contexto do início da igreja, daquilo que era o clero, né, os escolhidos, aquilo que era o ministério e o povo, né, Mas no contexto do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, não há essa divisão. Todos são chamados. O chamado é o mesmo, o chamado para a salvação, o chamado para o sacerdócio é de todos nós, todos aqueles que reconheceram Jesus como Salvador. Nós podemos ser intercessores, né? Eu sempre me lembro que isso ocorreu de forma muito clara na morte de Jesus, quando ele diz, está consumado, rompe-se aquele véu que separava o santuário do Santo dos Santos. Esse véu é rompido de cima para baixo, né? Não é de baixo para cima. Isso é bem claro, né? Bem claro, se fosse de baixo para cima. Alguém puxou lá e rasgou a cortina, né? E era uma cortina, segundo historiadores, que só se romperia com algumas juntas de boi puxando de um lado para o outro, né? Para rasgar. Então, aquilo ali abre um canal de comunicação direta, né? Hoje nós temos intrepidez, ousadia para entrar no santuário. Houve um novo e vivo caminho. Então,
todos nós somos chamados a exercer esse sacerdócio universal, conforme o propósito de Deus. Então, ponto pacífico isso, essa compreensão. É fundamental que a igreja compreenda isso, né? Para não ter aquela ideia de ser menos, né? De ser menos. Eu sou membro de banco, eu não sei fazer, eu não sei falar. Fica aquela síndrome de Jeremias, né? Isso. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Criança sabe falar. Fala bem. Sabe falar. Eu estou com um testemunho da minha neta, não vou dar aqui, ela vai dar na igreja, mas é fantástico. Com 7 anos, 8 anos, o que ela traz de fé? Que fé que ela traz? Ela nasceu com uma série de situações de alergias, né? A diversos produtos, não podia se alimentar com determinado, não podia nem passar perto de ovo. Meu Deus. E ela começou a colocar no coração dela, agora com 7 anos para 8, que ela ia ser curada, que Jesus ia curar ela. Glória a Deus. Ela foi no culto umas semanas atrás, lá no Tremembé, e disse, e eu vou ser curada. Jesus falou que vai me curar, falou no púlpito, na passagem de ano. E ela agora está nos exames para fazer, de novo, aqueles exames furadinho do braço, né? Fez tudinho, chegou lá em casa com o resultado do exame. Jesus me curou, não tem mais. Glória a Deus. Vai dar um testemunho na igreja lá. Então, até a criança tem o seu exercício de fé, o seu exercício sacerdotal nesse sentido, né? Então, um dos conceitos da lição é esse, é importante. O segundo é trazer o cargo, a função ministerial que foi instituído na igreja primitiva e que prevalece ainda hoje para nós. E terceiro, as qualificações, tanto no aspecto moral como no aspecto social exigidas para o ministério. São 3 tópicos, assim, principalmente o segundo e o terceiro, para mim, são fantásticos. O primeiro dá um resumão ali, né? É uma explanação. Mas o segundo e o terceiro é fundamental. Nós precisamos ter isso em mente, nós líderes, nós que formamos pessoas ao ministério, para ter bastante atenção com isso. Eu sei que quando há uma consagração de obreiros, sempre se lê, né? Olha, o obreiro, mas eu acho que é fundamental que isso seja cobrado durante o preparo desse obreiro. Eu tenho um texto aqui, eu deixei da leitura semanal, eu queria reproduzir ele. Ele está aí na lição, mas eu queria reproduzir ele na íntegra, como está aqui, quando da instituição dos diáconos. Eu tenho uma colocação interessante em relação a isso aqui. Quando da instituição, Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Né? É muito interessante a gente pensar por que a diaconia foi instituída. Né? E levar isso em consideração, de verdade. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável, guarde bem isso, hein? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Não é um negócio qualquer, é um negócio importante. Mas nós, verso 4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram a estes, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por que eu fiz questão de ler esse texto? Primeiro que ele dá um formato, um modelo do porquê da instituição do diácono. Né? E qual era a função, a tarefa dos diáconos? É uma tarefa administrativa. E hoje eu me preocupo que tem muitos pastores que estão envolvidos nas tarefas administrativas da igreja, quando essas tarefas deveriam ser feitas pelos diáconos.
e o pastor se dedicar exclusivamente ao sacerdócio, ao ministério da palavra. Então, foi o que os apóstolos fizeram. Olha, não é bom, não é bom, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. E eu vou, nesse contexto aqui, em funções que são ocupadas por pastores, por ministros, que eu acho que não deveriam ocupar. Era para o diácono ocupar. Questões administrativas do templo, da igreja, do ministério. Era para o diácono. Um secretário da igreja deveria ser um diácono. Deveria ser um diácono. Por quê? Um pastor está lá ocupado na secretaria o tempo inteiro. E aí, chega a noite, ele tem que correr para a igreja, preparar. Fica difícil. Então, a palavra dos apóstolos, na motivação foi essa, para que nós estabelecêssemos isso. Então, o crente foi chamado para exercer essas coisas, essas questões. E aí a lição, ela vai para a sua conclusão depois, mostrando essa multiforme sabedoria de Deus que encarrega cada um de uma tarefa específica. Então, é importante que todo o ministério seja visto dessa forma. Eu vou vir aqui para a lição, para a parte de segunda da nossa lição, que é a estrutura ministerial do Novo Testamento, que eles chamam de ministério quíntuplo. Isso. Ministério quíntuplo. Está lá em Efésios, nós lemos, é o nosso texto de ouro da lição. Então, ele vai falar um pouquinho de cada um deles. Eu não vou dar as referências, mas só para que você tenha uma ideia. O apóstolo, alguém enviado para uma missão. E é interessante que o autor deixa aqui bem claro uma questão que a gente precisa colocar em prática. Bem específica, né? Bem específica. Ele diz assim, alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Quais são eles? Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus e ter visto o Senhor. E, por último, ter operado algum sinal, alguma maravilha. O que se faz com esses apóstolos do século XX? Ou dessas pessoas que se dizem apóstolos do século XX? Está lá. Então, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como ofício. Eu diria que hoje, por exemplo, os nossos missionários exercem uma função de apóstolos. Uma função, não um ofício. Exercem uma função. Eles foram enviados. Eles estão enviados para anunciar a palavra, para pregar a palavra, para ganhar almas em outras nações, em outras culturas, ou mesmo no nosso país, mas especificamente com uma missão. Então, entender isso é fundamental, senão a gente fica com inveja dos apóstolos do século XX. Isso. Entendeu? É muito importante isso. Então, o profeta, outra questão que também precisa ser bem compreendida. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Então, ele era o porta-voz de Deus. Já no Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia alguma revelação do futuro. Entretanto, a Escritura, a palavra de Deus, distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Então, o ministério de profeta está lá no seu espaço. Não está presente aqui como estava na antiga aliança. Não está. Quem é o profeta hoje? Quem que exerce esse ministério de profeta? Qual a maior profecia que nós temos hoje? É a palavra. Então, quando eu estou ministrando a palavra, eu estou sendo um profeta ali. Você está ao mesmo tempo profetizando. Profetizando. Não precisa ninguém me paralisar para dizer assim, olha, assim diz o Senhor, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não, isso está na Bíblia. Entendeu? Deus não vai usar alguém para interromper uma profecia que a gente está pregando ali para falar algo que já está na Bíblia, que todo mundo já sabe. Correto. E a falta de maturidade, a falta de conhecimento, tem levado muitas pessoas a isso. E gente que corre atrás. Gente correndo atrás de pessoas que têm revelações, que é profeta, que vai falar, faz fila, para ouvir essas pessoas. Quão triste é isso, né, pastor? Então, tem que distinguir, todos poderiam exercer o dom da profecia. Todos nós podemos exercer o dom da profecia, mas nós não somos donos do dom. Somos donos do dom. Então, eu preciso compreender isso.
Quando fulano é profeta de Deus. Como assim? Então, tem pessoas que foi usado uma vez no dom da profecia e ela acha que ela é dona do dom. E aí tem que ser usado em todo culto, em todo lugar, em todo espaço. Não, o dom é dado na hora que ele quer, para quem ele quer, no momento que ele quer. E sem fazer confusão. Correto. Um dia eu estava pastoreando uma igreja, alguém pediu para subir no púlpito, estava eu e mais três obreiros, 3 ou 4 obreiros no púlpito, era um dia de semana, e a pessoa pediu para subir, queria cantar um hino. Tá bom, tá bem para cantar. Quando a pessoa veio para cantar, chegou no pé do púlpito e já tirou o sapato. Eu me preocupei, vem coisa aí. Tirar o sapato para subir no púlpito? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar... Não tem nada a ver. Né? O pastor Ezequiel gostava de dizer, o púlpito ainda não é o céu, você pode subir aqui. Ele sobe no púlpito, eu tenho que falar, porque aqui nesse púlpito tem pecado aqui no púlpito. E desceu. E as irmãs iam cantar, o que eu faço, né? O pastor fica... Eu e mais 4, um dos 4 está ruim da vida ali, né? Aí eu peguei um texto da Bíblia, porque Deus não é Deus de confusão. Falei com a igreja, fui muito cuidadoso, depois chamei o moço, sentei com ele, expliquei, né? Ele pediu desculpa, ele estava muito empolgado aí com o negócio de ir para o monte, de ver grilho, de ver estrelinha, de ver um monte de coisa, aí ficou achando que ele estava vendo tudo Deus estava revelando para ele. Precisamos tomar cuidado, tomar cuidado com isso. De ir ao monte, porque é gostoso você estar ali, no monte, aquela comunhão, aquele momento ali em particular, mas nós precisamos descer do monte. Isso não pode virar doutrina. Isso. Eu sempre conto essa experiência. Meu filho vai completar 40 anos, agora 41, se não me falha a memória, o Júnior. Quando ele nasceu, minha esposa não podia mais ter filhos. Ele foi fruto de um milagre, realmente, literal. Não vou contar porque senão leva tempo. Mas no dia do nascimento dele, eu estava lá no Hospital São Lucas, antigo Hospital São Lucas, está fechado hoje, e no corredor, de um lado para o outro, não podia entrar, que agora o pai pode ir lá, filmar, fazer tudo. Naquela época eu não podia. Vai até fazer um podcast ali mesmo. Vai fazer um podcast ali com a criança, e eu não podia entrar. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Entrei no banheiro do hospital, fechei a porta, baixei a tampa do vaso, ajoelhei ali e fiquei orando. Senhor, abençoa, prepara tudo direitinho, que o meu filho nasça saudável. Orando, daqui a pouco eu levantei, a oração saiu do corredor. Quando eu saio do corredor, a enfermeira vem comigo no colo já. Ai, que maravilha. Todo embrulhadinho, aquela carinha de joelho amassado, né? Você também nasceu com a carinha de joelho amassado. A carinha de joelho tudo amassadinho, enrugado. Tá tudo bem, nasceu perfeito. Quer dizer, hoje está com 41 anos, pai de 2 filhos. Aí eu posso transformar isso numa doutrina? Claro que não. Foi uma experiência minha, pessoal. Fui ao banheiro, fechei a porta, baixei a tampa do vaso e orei. Eu posso orar que Deus só responde no banheiro? De jeito nenhum. Então, a mesma coisa, eu vou para um monte só porque lá, Deus, não, eu tenho 1 hora para orar porque a filha é menor. Tudo bobagem. Eu orar agora, Deus depende de fila para nos ouvir? De verdade, não depende. Então, importante, evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. A pessoa que tem a vocação chamada para evangelista, deve continuar evangelista. Sabe? Porque se ele tem essa vocação, esse chamado, ele vai fazer isso muito bem. Se você colocar ele para pastorear, ele consegue trazer muita gente em pouco tempo, mas espalha todo mundo rapidamente. Correto. Você entendeu? Porque não é o chamado dele, não é a vocação dele. Ele vai lá, ele tá. Tem pastor evangelista? Tem pastor evangelista. Mas evangelista, pastor é mais difícil. Isso, aquilo que o senhor falou. Se ele tem aquele chamado para encher, para trazer a multidão, é o chamado vai fazer esse trabalho. É muito importante, né? Ele está centrado na salvação de alma. Nós tivemos alguns evangelistas extraordinários aqui. Eu vou citar um que já está com o senhor, pastor Maurício Cândido de Jesus. Não sei se o senhor ouviu falar. Foi o fundador do Desafio Jovem aqui em Taubaté. Ele pegava o pessoal drogado na rua, trazia para uma instituição e ali fazia algo. Eu lembro de uma experiência lá na Vila Canuto, igrejinha pequena. Eu estava lá com o diácono, sentado aqui embaixo, um dirigente, e ele chegou no culto. O pastor Maurício lá. Não cantava para pregar, só a graça de Deus, para cantar, pior ainda. Mas ele sentou lá no púlpito, ficou lá olhando para o lado, não tinha ninguém visitando a igreja. Daqui a pouco ele saiu. O Maurício foi embora? Não, ele foi na rua. Ele volta com 4, 5 pessoas agarradas pela mão, trazendo para sentar lá para ouvir a palavra. Oh, glória! Ouvir a palavra. Ele fazia, ele estava na fila do confessionário da igreja. Era vocacionado.
fila do confessionário da igreja em Aparecida. Outubro, lotada aquela fila. Ele ia ali na fila, entregando folhetinho para um, para outro, até chegar no padre. Ele dizia: o senhor sabia que isso é errado? Sabia que o senhor não conhece a palavra? Porque a palavra de Deus diz evangelizar o padre. Final de ano, ao invés de ele ficar com a família, passageando, ia para a praia. Levava um grupo de irmãos, tudo vestido de branco, né? Fazia uma roda, parecia um terreiro de Umbanda. Na verdade, era um monte de crente pregando a palavra de Deus. Ele tinha essa vocação, é um evangelista. Agora, põe ele para pastorear uma igreja. Espalhado. Não vai. Aí você tem pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar. Né? Apacentar. Oxalá que os pastores tivessem essa convicção. Apacentar. Né? Não somos donos do rebanho. Nós somos mordomos. A igreja, né? o rebanho não nos pertence. A noiva é de Jesus, não é nossa. Então nós não podemos prometer para a noiva aquilo que o noivo não prometeu. Isso. Não podemos oferecer para a noiva aquilo que o noivo não ofereceu. E não podemos seduzir a noiva para ela ficar apaixonada pela gente. Tem pastor que seduz a igreja. Acha que ela tem que... Não, a igreja tem que me amar, eu sou tal. Para com isso, ela tem que amar Jesus. Eu costumo dizer: olha, vocês têm que funcionar comigo, sem mim e apesar de mim. Apesar de mim. Daqui a pouco o dono, o noivo, ele fala com o pastor Luiz, que é o nosso pastor presidente, e dá o recado. Faz uma mudança no ministério. O indivíduo está saindo, não sabe nem por que está saindo. Né? Então, ser pastor é uma função de apacentar. E apacentar não é só as pessoas que a gente gosta. Não é só aquelas ovelhas que são mansas, tranquilas. Não, tem ovelhinha que é complicada. Um dia eu fui para uma congregação e o pastor Ezequiel, eu não vou dizer o nome da pessoa nem nada, o que você vai fazer com a irmã fulana de tal? Que era uma irmã complicadinha, tinha dificuldade na igreja, os pastores tinham medo dela quando iam para lá, né? Eu falei: olha, pastor, eu vou lá ajudá-la a entrar no céu. É a minha função. Vou lá fazer isso. E fui. E fiz. Deus nos deu graça ali, não tive problema nenhum com ela, foi uma bênção na nossa vida. Então, o pastor precisa ter isso, apacentar, pastorear uma criança. Criança precisa de pastoreio. Eu tenho uma facilidade com criança muito grande. Desde que o meu ministério começou com as crianças. A gente percebe. E aí, lá onde eu estou, tem crianças pequenas, lá, de 6 anos, 7 anos, que quando eu não estou na igreja, esses dias foi na quinta-feira passada, nós tínhamos o culto das mulheres e eu tinha que estar na igreja do pastor Anselmo, né? Lá na Bela Vista. Isso. Aí deixei minha esposa e fui para a igreja da Bela Vista. A menininha chegou no culto, olhou a minha esposa: mãe, por que a irmã Sandra está aqui e o pastor Jorge não está? Ela cobra quando eu não estou no culto. A criança cobra quando vem, corre, abraça, né? Isso aí é o pastoreio. Eu estou pastoreando ela. Ele possui a função de apacentar, enquanto o mestre tem a função de ensinar. E nós precisamos de mestres. Pessoas que saibam ensinar, que conheçam a exegese da palavra, que conheçam a doutrina que nós temos, porque a gente está muito permeado de interpretações da Bíblia. Nós, Assembleia de Deus, temos uma doutrina, nós temos um princípio teológico, nós temos um credo, que nós cremos. Então, você que ensina, você que ministra, você que pastoreia, não pode fugir do credo da igreja, do ministério. Nem para agradar ninguém. Chegou um irmão que era lá da igreja. Não, ele vai se adequar a nós. Não, nós é que não vamos nos adequar a ele. Ele vai se adequar a nós. E aí até eu chamo a atenção para algumas denominações novas que estão aí e que não recebem o membro de qualquer maneira. Não. Ela 4, 5, 6 meses aí de discipulado para entender a dinâmica da denominação. E às vezes a gente recebe as pessoas com muita facilidade. Então precisamos ter cuidado, né, com o que fazemos, com a intenção. Ele fala do serviço do diácono e do presbítero, que eu já li o texto aqui, né? O sentido do verbo diaconeu, que é servir, e ocorre na Bíblia. O presbitério também tem a sua importância. O presbítero,
aqui na Bíblia tem mais o sentido de ancião, né? Os nossos presbíteros são mais jovens e tal, mas eu cobro, como pastor, que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Correto. Quer ser presbítero, então tem que ser apto para ensinar. Ensinar o quê? Matemática, geografia, história, letra? Não. Ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia. Então, enquanto membro do Conselho de Ética que eu era atrás, e também de Educação e Cultura, a gente trabalhava muito no sentido de que o candidato ao presbitério precisava ter no mínimo um curso básico de teologia. No mínimo, isso é o mínimo que precisa ter. Isso. Um curso básico de teologia de uma instituição reconhecida pela igreja, para que ele possa estar no ministério e você ficar tranquilo. Eu preciso de um presbítero para trazer um ensino. Ele vai trazer. Como nós estamos falando no começo, né? Hoje está tão fácil, né? Fácil. Você tem o Dr. Google, o Pastor Google, né? E o Pastor Google. Então, é muito importante esse contexto do ministério. Você vê que são qualificações e são funções importantíssimas dentro do contexto. E aí, esse presbítero, que também supervisionava, era alguém que tinha quase que uma função pastoral, né? Ele tinha que ter um comportamento, uma qualificação, né, as qualificações do ministério, uma qualificação de natureza moral, onde ele vai ser aquela pessoa que não é apegada, não é avarento, irrepreensível. Não significa que é perfeito, Não. mas é irrepreensível, é uma pessoa de moral, de vida ilibada, né? São exigências, porque senão faz vergonha no Evangelho, né? Alguém fala, aquele ali, pastor? Eu conheço ele lá na fábrica, eu conheço ele lá no comércio, eu conheço ele lá na vizinhança. Os vizinhos nem sabem, a casa dele tem mais barulho, tem mais grito do que outra coisa, né? Então, é fundamental essa qualificação moral do indivíduo. Ele vai ter crédito na sua palavra, na sua fala, à medida que o seu viver, e aí alguém disse com muita sabedoria, né? Evangelize sempre. Se necessário, use palavras, né? Então, você usa mais a vida para evangelizar. Qualificações importantes. Tem um pouquinho ainda, está acabando já. Vamos lá. Qualificações do contexto social, né? Ele não pode ser soberbo, não pode ser arrogante, não pode ser orgulhoso, não pode ser uma pessoa de difícil convívio. Tem gente que tem uma dificuldade grande para conviver com o outro, não tem habilidade social. Conviver na sociedade, né? A habilidade social, na verdade, é um aprendizado. A gente aprende a habilidade social, né? Mas alguns têm um dom, uma capacidade de socializar bem. Mas quando não tem, vamos aprender. Não seja teimoso, não seja arrogante, não seja aquela pessoa que, não, comigo é desse jeito, eu não mudo. Eu vi de um colega ele dizer que ele era uma pessoa intransigente, mas falou com orgulho. A pessoa devia lamentar de falar isso. Intransigência não é uma virtude. Intransigência é um problema, é um defeito, é uma dificuldade, né? Então, não ser violento, truculento, né? É sensível, educado na igreja, e quando chega em casa, ou com os filhos, ou com a mulher, porque onde me conhecem de verdade é na minha casa. Meu lar, né? É o meu lar. Eu falo isso com jovens, né, que estão aspirantes ao casamento, ao namoro. Tem uma aqui que, né, você está namorando ainda, mas ainda não, né? Mas quando chegar, o segredo é assim, ó, vai ver como é que ele é em casa, como é que ele trata a mãe, como é que ele trata a irmã, qual é o linguajar dele nesse contexto. Porque do jeito que ele trata a mãe, as irmãs ou o irmão, ele vai tratar você. Pode ter certeza, é o jeito que ele vai tratar. Então, fica de olho no camarada, porque se não for bem educado lá com a família, não vai ser com você. Vai tratar bem no começo do namoro, vai ser aquele amorzão, uma belezinha. Mas na hora, olha, você vê que o maior índice do Brasil hoje é feminicídio. Isso. Um dos maiores índices de morte hoje é no feminicídio. Vamos lá. Dessas qualificações, o apóstolo Paulo traz, né, são qualificações claras para o exercício, né? E nesse sentido os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis esse exercício do ministério com as qualificações tanto moral como social. Eu penso que
com isso a gente consegue dar algum rumo, algum norte Algum norte. para quem vai estudar a lição. Acho importante mesmo cada um conhecer o seu lugar, o seu espaço dentro do reino, né? E aí você vai ter ainda, que não estão alencadas na Bíblia, mas outras funções que são relevantes Correto. dentro da igreja, né? Muito relevantes. O porteiro, introdutor, né? O que cuida da limpeza do templo, né? O que recebe as pessoas no culto, recepcionista, né? O que acomoda, enfim, o que está atento para dar um copo d'água para alguém, enfim, todos eles têm o seu galardão. O pastor Ezequiel dizia que Jesus paga bem e não fica devendo nada a ninguém, né? E é tão bonito quando você vê isso numa congregação, numa igreja, funcionando de uma forma branda. É o organismo, né? O Isso. corpo, né? O corpo regido pela cabeça que é Cristo e as juntas, medulas, tudo funcionando de forma equilibrada. Quer dizer, o nosso corpo, eu no curso de psicologia, eu tive o privilégio de frequentar um laboratório de anatomia, né? Onde tem corpos, peças do corpo humano lá, e a gente tem que passar por lá. Tinha gente que não conseguia nem entrar. Cheiro de formol e tal, mas aquilo me chamou a atenção de ver as partes do corpo sem a pele, sem a carne, só com os nervos, ou as artérias, né? O quanto o sentido do corpo, como ele é perfeito, vamos dizer assim, na sua composição, na sua construção. E a Bíblia diz que isso foi visto por Deus como alguém que está tecendo um bordado. Né? Meus órgãos foram entretecidos no ventre. Né? Então, isso me chama muito a atenção quando chama a igreja como corpo, que deve ser esse organismo. Né? Mais do que organização, é um organismo vivo, né? Que transmite a cada um daqueles que vivem nele a seiva, a vida de Cristo. Que maravilha, né, amados? Falei para você desde o começo, né? Se assentar bem aí que vinha muito conhecimento, coisas boas para nós aqui, né? Amados, esse é o nosso pastor Jorge Antunes, pastor aí já pastoreando as nossas igrejas. Pastor, quanto tempo faz que o senhor está no campo pastoreando, como pastor? Olha, chega de uns 30 anos já, daí para mais. É porque são 40, eu me converti em 79, em 80 eu já estava dando aula na escola dominical. Ai, que maravilha! Né? No final de 1980, e daí vim vindo, cooperador, diácono, subi a escadinha. Passou todos os legais. Porque o pastor tinha essa questão da escadinha até chegar lá. Né? Passei por presbítero, evangelista e o pastorado, né? Então, são experiências muito marcantes aí da nossa vida. Tá vendo só, amados? Então, essas qualificações que o pastor Jorge acabou de colocar aqui nas suas falas finais, né? É a escadinha que nós, que almejamos aí o episcopado, né? Precisamos trilhar esses passos. Agora, só para concluir aqui, assim, a gente fala de escadinha porque é um modo de ver. Mas eu entendo que tem pessoas que são chamadas um determinado cargo para a vida. Às vezes, quando passa uma imagem, Clemente, irmão Clemente já está com o Senhor, quase 100 anos de idade, diácono da igreja. Andava aqui pelo tempo sério, como diácono. Então, às vezes a gente acaba estragando o indivíduo. Pega um camarada que é diácono, faz um trabalho excelente como diácono, leva ele ao ministério e não faz mais nada. Porque o diaconato está nele. Né? Então, entender a vocação do outro também é importante. Não consagrar porque é um bom irmão, só porque fez bem. Porque quem se vir bem como diácono adquire o quê? Excelente posição diante do grupo. E é tão gostoso, né, quando você exerce a sua função ali dentro da sua congregação, dentro da sua denominação, e você faz de uma maneira tranquila, transparente, ou seja, é o seu cotidiano. Sim. E você vai fazendo, você vai vendo as coisas acontecendo naturalmente. Então, a gente consegue... E a igreja, eu acho que a igreja é o grande termômetro. O grande termômetro é a igreja. Eu acompanhei isso ao longo desses anos, participei de quase todas as consagrações do ministério, e eu via o termômetro da igreja. Quando alguém era separado para o ministério, e todo mundo já tinha visto esse ministério nele. E a igreja fala assim, porque diz, que bom, até que fim. Se alegra, né? Se alegra. Mas quando não era, as pessoas torcem o nariz porque esse camarada não vai dar certo aí. Amados,
Estamos chegando ao final aqui da nossa lição de número 7, a qual vai trazer o tema, né, o Ministério da Igreja. Mas antes de terminar aqui, eu vou pedir para o pastor Jorge Antunes, pastor, se possível, tem mais alguma conclusão para fazer, do resumo dessa lição? Pode ficar à vontade. Não, é mais agradecer mesmo o convite, Eduardo, e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. E assim, quem sabe isso ampliar para ir um pouco além até do que vocês estão fazendo. Porque acho que a ideia é dar um subsídio para quem vai dar a lição lá posteriormente. Mas de repente uma escola online e que a gente pudesse abrir espaço para que outras pessoas pudessem participar. Eu faço a transmissão do culto no FMB já desde a pandemia e hoje eu tenho a grata satisfação de ver pessoas de outros países, de outros estados, entrando no nosso culto, participando, louvando a Deus, porque eu faço uma transmissão de culto em que quem está online, eu quero que esteja como se estivesse no culto. Amém. Então eu cito o nome, eu oro para a pessoa, e interajo com quem está, porque eu tenho o celular na mão ali, interajo. Isso faz uma diferença muito grande, quando as pessoas têm acesso, e gente que não pode vir do templo. Eu tive uma cunhada no Rio de Janeiro que se converteu durante a pandemia conosco nos cultos online, ficou um ano crente, sem frequentar a igreja aqui, porque ela era do Rio de Janeiro, mas não perdia um culto, cantava, participava de tudo. E quando foi para entrar na eternidade, ficou doente, para entrar na eternidade, minha esposa foi lá, ela disse, eu estou seguro nas mãos de Jesus. Glória. Quer dizer, foi um ano ali para ser salva. E participando dos cultos. Então a gente edifica muitas pessoas através da transmissão do culto, através de uma transmissão de uma aula, que vai ficar, não vai dizer que agora ninguém vai vir na escola dominical mais, porque a gente vai transmitir, não. É outra coisa. Depois da lição, joga no ar, e aí a pessoa, quem não veio, vai poder participar. Isso é correto. Sr. Jorge, é muito interessante, né? Ter aquele formato ou modelo de você ser um acolhedor. Porque quando a pessoa ela é bem acolhida, tanto fisicamente, ela vem até a igreja física, o templo ali, está na comunhão com os irmãos, ou aquele que está na sua casa, na sua residência ali no online ali, por um motivo ou outro, ele não pôde vir até o culto daquele dia. Mas eu parabenizo aqui o senhor, porque nós estamos aqui com esse trabalho há um pouquinho mais que um ano, e o senhor é o primeiro pastor que eu ouço falar isso, que está ali na transmissão do culto ali, está lembrando daquele irmão, daquela irmã, que adentrou no culto pela primeira vez, segunda, terceira, eu estaria acompanhando, mas o senhor faz menção dele através do seu nome. Tem gente que pede oração ali pra gente, a gente cita o nome dele, vamos orar pelo irmão fulano e tal, hoje está trabalhando, hoje está enfermo, o filho está doente, quer dizer, a pessoa se sente como se estivesse no templo. E isso é tão bom, pastor Jorge, porque o pastor que está ali na frente, pastoreando a igreja, ele conhece as suas ovelhas pelo seu nome. E o Senhor Jesus, ele conhece pelo nosso nome. Então, o ministério da igreja, né? O ministério do pastoreio. Pastor Jorge, que Deus abençoe. Muito obrigado. Uma satisfação em recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui nos abençoando. Essa foi a primeira, mas de muitas vezes que ainda virão, viu? Então, reserva espaço na agenda aí. Quem sabe nós estamos aí novamente chamando mais uma vez. Amados, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje, mais uma vez, aqui a presença marcante e ilustre do nosso pastor Jorge Antunes. E para nós é uma satisfação a sua companhia até o término aqui da nossa videoaula. E se possível, amados, compartilhe essa videoaula, ajude-nos através aí do compartilhamento, da divulgação. Estamos em todas as plataformas digitais sociais aí, né? As mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Deezer. E a sua companhia aqui sempre nos alegra muito. Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica, hoje falando da lição de número 7. Um forte abraço, fique com Deus e até a semana que vem.